E aí, será que o Ozempic faz bem ou será que ele faz mal para o coração? Fica nesse vídeo que eu quero construir essa resposta com você, mostrando os principais estudos e o que cada um diz, sem aquela formalidade acadêmica, para que você seja capaz de entender os resultados de cada estudo e saber o real impacto da semaglutida, ou seja, do Ozempic, do Wegovy para o coração. Então vamos lá. Tudo começou com os CVOTs, que é os Cardiovascular Outcomes Trials. São os estudos de medicações, porque começou a ter algumas análises de algumas medicações que estavam aumentando infarto, mortalidade, aumentando internação por insuficiência cardíaca. E aí o comitê organizador falou, já que vocês querem dar remédio para diabetes, vamos fazer uns estudos de que pelo menos é seguro. E nesse sentido, para a semaglutida, foi realizado, na verdade, o estudo SUSTAIN-6. Esse é um dos principais estudos da medicação. Aqui os autores pegaram mais de 3 mil pacientes que tinham diabetes, presta atenção, e dividiu, metade vai usar semaglutida e metade vai usar placebo. Quem vai usar semaglutida vai usar na dose de 0,5 ou na dose de 1,0 miligrama semanal. E quem vai para o placebo vai usar uma dose correspondente de placebo, porque os pacientes tinham que ser cegados, eles não poderiam saber em qual grupo eles estavam. E acompanharam esses pacientes por mais de 100 semanas e foi demonstrado uma redução de mortalidade por doença cardiovascular, infarto e AVC. Sensacional! Quem usou o Ozempic na dose de 0,5 miligramas semanais perdeu ali em torno de 3,6 quilos e quem usou a dose maior de 1,0 perdeu quase 5 quilos. E aí, se você está usando o Ozempic para perda de peso nessas doses baixas de 0,5 e 1,0 e não perdeu lá os mais de 10% do peso, saiba que você está de acordo com os estudos. No SUSTAIN-6, as pessoas que usaram essas doses perderam mais ou menos isso, de 3 a 5 quilos. Com relação à perda de peso ainda, foi publicado em 2021 um estudo que ele é famosíssimo e ele é muito importante, o STEP 1 Trial. Aqui os autores pegaram a semaglutida para quem não era diabético, mas estava ali acima do peso, tinha sobrepeso e obesidade, numa dose maior, de 2,4 miligramas versus placebo. E observou que teve uma perda de peso maior, em torno de 15%, algo até então não visto com outras medicações, por isso que esse estudo é revolucionário. Ok, mas aqui o objetivo era só perda de peso, não estava se estudando impacto cardiovascular, estava se estudando sim efeitos adversos e tanto o SUSTAIN-6 como o STEP 1 Trial mostrou que a semaglutida, o Ozempic, o Wegovy aumentam sintomas gastrointestinais, como náusea, diarreia, constipação, dor abdominal, pedra na vesícula. Isso são efeitos adversos esperados. Bom, mas no que diz ao coração, os autores tiveram uma ideia interessante. Falou assim, e se a gente pegasse paciente que não é diabético, mas está ali acima do peso e tem doença cardiovascular e a gente desse a semaglutida nessa dose de perda de peso? Será que a gente vai reduzir mortalidade cardiovascular, infarto, AVC? E aí foi publicado em 2023 o SELECT Trial, um dos principais estudos da semaglutida, com mais de 17 mil pacientes, e observou-se uma redução de mortalidade e infarto AVC em pacientes que não eram diabéticos, que tinham já doença cardiovascular. Por exemplo, o paciente infartou, ele estava ali incluso, com redução desses desfechos. Portanto, o Ozempic, o Wegovy faz muito bem sim para o coração. Se a dúvida de clicar nesse vídeo era essa, já sabe, faz bem. Mas eu acho que isso ainda é pouco. Existem alguns outros dados que eu quero comentar com você. Por exemplo, nesse mesmo ano de 2023, alguns autores estudaram a semaglutida para quem tem insuficiência cardíaca num perfil muito específico, que é com fração de ejeção preservada, que é quando o ecocardiograma tem a fração de ejeção normal. E observou-se que a semaglutida foi capaz de melhorar sintomas. E além disso, um desfecho secundário reduziu a inflamação, observada através da queda de proteína C reativa. Portanto, a semaglutida reduz ali, pelo que parece, inflamação e melhora os sintomas de cansaço. Não se sabe se foi pelo benefício
do coração ou pela perda de peso. Uma vez que você está mais leve, você está mais levinho, você aguenta correr mais. Isso é um tanto quanto óbvio. O parente do STEP-HFpEF, né, que é esse estudo, que é o STEP-HFpEF-DM, não perdeu tanto peso, mas teve benefício. O que leva à hipótese de que realmente a semaglutida pode ter um papel no tratamento da insuficiência cardíaca. Mas ainda precisa-se de mais estudos, de estudos maiores e mais robustos para conseguir responder esse tipo de pergunta. Além disso, da parte cardiovascular, eu não posso deixar de mencionar o benefício para os rins. Isso mesmo, a semaglutida, o Wegovy, o Ozempic, faz bem para os rins. Em 2024 foi publicado o estudo Flow Trial, famosíssimo, que eles pegaram pacientes diabéticos e na dose de diabetes, você lembra, 0,5 e 1,0 mg por semana. E observou-se uma redução de desfechos renais, ou seja, o diabetes ele faz mal para o rim, é uma das principais causas de levar o paciente para a máquina de hemodiálise. E de acordo com esse estudo, o Flow Trial, os pacientes que estiveram no grupo do Ozempic comparado com placebo, foram menos para a máquina de hemodiálise, tiveram menos perda de função renal. Além disso, foi observado também redução de mortalidade, mais uma vez. Portanto, se ao clicar nesse vídeo você tinha dúvida se o Ozempic, o Wegovy, a semaglutida fazia bem ou fazia mal, acho que agora você não tem mais. Pelo menos no que se refere à parte cardiovascular. É lógico que tem um aumento de efeito adverso, normalmente leve, e nas fases iniciais do tratamento, que tende a se melhorar com a continuação da medicação. É claro que alguns pacientes não conseguem, eles não toleram, os sintomas são tão importantes que eles são obrigados a parar a medicação. Mas aqueles que conseguem e acabam tendo perda de peso, controle de diabetes, acabam tendo um grande benefício cardiovascular. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, escreve aí que eu vou dar uma olhada. Se você conhece alguém que precisa saber dessas evidências científicas da medicação, compartilhe esse vídeo. E no mais, eu desejo a você um grande abraço.